Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma LZ Live. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é dia 26 de maio, terça-feira, são 8 da noite e nós vamos conversar com um tema super interessante que no final das contas tem a ver com empreendedorismo, que eu adoro. O pessoal já está entrando aí, nós vamos receber o Newton. Os amigos dele estão falando que é Niltinho, né? Mas a gente vai falar. O Newton, ele é advogado especializado em direito de propriedade industrial, sócio da Carvalho Advocacia, Carvalho, deixa eu ver se eu estou falando certinho. Não, Carvalho e Muse Advocacia Empresarial e CEO da Descomplica Marcas e Patentes. Então estou bem animado de recebê-lo aqui hoje. Nós estamos chegando hoje, gente, a nossa live de número 45. Muitos temas legais, estamos bastante animados com o projeto. Essa é a última semana das lives diárias. A partir de semana que vem, toda terça, 8 da noite, live da LZ, a nossa estreia da nova temporada é com a Leila Ferreira, uma jornalista que eu admiro demais e que conheço há muito tempo. Estou bem feliz. Bom, as nossas lives, sempre que a gente termina, a gente compartilha aqui no IGTV da LZ, você pode depois ver. Logo depois a gente baixa, edita, coloca lá no YouTube da LZ, é só entrar no YouTube, @LZMKT Negócios. E é isso, nossa live é sempre muito interativa, participe conosco, mande comentários e perguntas para o Newton. Espero que vocês gostem da nossa live de hoje. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Se ele não entrou, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui. Já está aqui conosco. Já vou adicioná-lo. E vai ser um prazer conversar sobre esse tema. Fala, Newton. Bem-vindo. Fala, Luigi. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiro, agradecer, inclusive, aí não só a oportunidade, como também o espaço também na sua página. Estou muito feliz de participar disso, para a gente bater esse papo, esclarecer um pouquinho e também dar umas dicas do pessoal do que pode ser feito na questão de empreendedorismo, o que a gente pode lançar aí de novidades também no mercado, né? Muito relacionado também à questão da propriedade industrial, propriedade como gênero, né? Com as duas espécies, direito autoral, também direitos conexos e também a propriedade industrial. Estou muito feliz de participar disso aqui, é um prazer enorme. Sempre que me chamar, estarei de prontidão já para poder te ajudar e poder passar qualquer tipo de informação e dúvida que vocês tiverem. Estarei sempre à disposição. Maravilha, obrigado por ter topado. Fiquei muito feliz com a sua indicação do Vander, nosso gestor digital, um profissional que eu admiro muito, que está lá com a gente tem pouco tempo, mas que em pouco tempo já adquiriu nossa confiança. E falou assim, é meu amigo e eu indico, é um cara bacana que vai falar coisas interessantes. Então, obrigado mesmo por ter topado. Chamo de Newton ou Niltinho? Como que é o negócio? Bom, o negócio é o seguinte, se você me chamar muito de Newton, eu vou achar que você vai brigar comigo. Entendeu? Eu acredito o seguinte, meus clientes mesmo, é difícil pegar um cliente, né, ou pessoa muito próxima, desde pessoa muito próxima até o meu cliente, pessoas que eu mexo, que eu trabalho, enfim, todo mundo só me chama de Niltinho, né? Então pode me chamar de Niltinho, fique à vontade. Essa questão mesmo eu deixo muito à vontade, se chama doutor, Newton, isso aí é formalidade boba. Pode me chamar de Niltinho, sinta-se à vontade. Muito bem. Já agradecendo a participação aqui do Janja Monteiro, da Nina Assis, da Simone Ribeiro, do consultório do Dr. Maurício, da Pri Augusto, Grande Cirone Ferraz, Renata Sanches, o Zanja Monteiro tá aqui, sucesso sempre, a Nina Vander, saudade, a Simone, sucesso, o consultório do Dr. Maurício, ele é um grande profissional, muito bem, que bom. Obrigado. Valeu demais. Ô Niltinho, então eu vou chamar de Niltinho, tá? Ô Niltinho, por favor, conta o seguinte, né? Você é advogado, né? Pelo que eu entendi aí da sua profissão, etc. E a gente vê que no segmento jurídico, poucas pessoas, pelo menos assim, eu já me relaciono, né? A LZ vai fazer 16 anos esse ano, e a gente sempre teve contatos com escritórios
jurídicos, de advocacia, com trabalhos relacionados a marcas e patentes. Só que a gente não via assim, um conhecimento muito profundo do tema. Tipo assim, parece, tá? E eu posso estar enganado, é isso que eu quero te perguntar. Parece que é um serviço sempre meio ali à parte do escritório, que quando o cliente demanda, o advogado entra lá no INPI, faz alguma coisa, mas não tem ali um foco no assunto, uma especialidade no assunto. Queria que você comentasse isso e por que você decidiu, né? Um dos focos do escritório seu é trabalhar com a questão de propriedade industrial, propriedade intelectual, marcas e patentes. Olha, Luiz, uma boa pergunta, inclusive para a gente começar esse bate-papo, isso é excelente, a gente tocar bem nesse assunto, porque realmente você foi cirúrgico numa questão. Realmente, eu já trabalho com isso já, e depois eu vou chegar nesse pedaço, eu já estou nesse ramo já há 10 anos. Desde que eu comecei com meu primo, que é especialista também em propriedade, propriedade intelectual, de redes de marcas também, o Vinícius, que, aliás, agradeço muito a oportunidade também, eu aprendi quase tudo, se não falar tudo o que eu aprendi com ele. E aí eu comecei a dedilhar essas questões e veio a oportunidade de abrir um escritório junto com alguns sócios meus, e aí a gente começou isso aí. E aí, Luiz, o que aconteceu é o seguinte, a partir desse momento, eu trouxe essa bagagem, já tinha também trabalhado e feito estágio também em advocacia empresarial, comecei a fazer especialização nisso, inclusive, né? E durante essa especialização eu comecei a notar que realmente escritórios de advocacia, hoje, eles estão completamente focados apenas na parte empresarial, uma parte mais ampla, que não aborda tanto essa questão da propriedade intelectual como gênero e ter essa parte específica. E eu comecei a notar que realmente muitos dos clientes do escritório, né, eles precisavam dessa assessoria. Porque quando eu trabalhei no escritório do Vinícius, a Total Marcas e Patentes, realmente, quando eu comecei lá atrás, eu comecei notando o seguinte, eu falei assim, poxa, mas eu aprendi na faculdade essa questão de NPI, registro de marcas, eu aprendi isso durante acho que aproximadamente uns 2 meses, se tanto, dentro de um período em matéria de direito empresarial. Então, assim, a gente não tinha conhecimento muito a fundo. Então, eu, assim, em primeiro lugar, eu pensava, poxa, eu acho que isso não é divulgado, né? Eu acho que isso não é necessário, né, para uma empresa ou para um empreendedor para começar a fazer uma patente. A gente sabia que precisava fazer, mas a gente não sabia daquela tendência, né? Que se havia uma tendência mercadológica para poder fazer isso. E eu comecei a perceber que os meus clientes começavam a ter defasagem nesse quesito. Foi aí que a gente começando, né, a questão do direito empresarial como um todo, o braço que eu tinha no escritório, que era essa questão de registro de marcas, patentes, registro de software, né, e por aí vai, vários outros gêneros, perdão, de outras espécies da propriedade intelectual, eu comecei a perceber que realmente isso faltava nas empresas e comecei a falar, poxa, você já se preocupou em fazer o registro da sua marca? Ou então você tem uma patente, olha só para você ver, você é uma empresa que mexe com indústria, né? Direto vocês devem ter inovações, algumas marcas, é necessário você patentear isso aí. É importante fazer. E foi aí que comecei a perceber que realmente as pessoas elas não conheciam muito isso. Não havia essa demanda e você cirúrgico. Geralmente, quando procura um advogado, o advogado corre lá e às vezes faz as questões não tão bem feitas e isso dá um problema danado no final. Então, assim, começou nisso, aí eu comecei a perceber que o mercado estava começando a crescer em torno disso. E foi aí que, já no ano passado, eu comecei a ter essa ideia de montar uma empresa que seria também um braço do escritório, né, da qual eu sou criador da empresa, que é a Descomplica, que na verdade já começou com outro nome, mas aí a gente foi tateando ali o mercado, até que a gente conseguiu pegar a palavra Descomplica e começamos a gerir já esse ano de 2020 essa parte administrativa, né, porque depois eu vou explicar para você essa questão da propriedade industrial como um todo, até a propriedade direito autoral também, eles todos são processos administrativos que correm dentro de órgãos federais. Então, o que acontece? Não trata de um processo judicial.
É um processo administrativo. Então, eu comecei a brincar um pouquinho com isso, com alguns clientes, enfim. E aí foi chegando também muita demanda para o escritório, Carvalho e Muse, a respeito disso, falando muito sobre questões de marcas colidentes, de pessoas que não têm patente, tendo problema com patente, processos, direitos autorais em cima de letra de música, de músicas, inclusive, que a gente fez. Então tem muita coisa, tem muita história para contar, Luiz, mas assim, E eu resumidamente... quero algumas dessas histórias, viu? Porque o pessoal gosta demais de história. Claro que não necessariamente falando o cliente, mas eu acho legal depois você contar algumas histórias pra gente. Mas, Niltinho, outra coisa que eu já ouvi várias vezes de cliente e que eu queria partir dessa observação que você também colocasse a sua visão. Muitos clientes nossos, a gente sempre entra, principalmente quando a gente vai desenvolver uma nova marca, desenvolver um novo negócio, um novo produto junto com o cliente, e assim, olha, você tem que olhar essa questão. Vamos ver se esse nome, essa marca já não está registrado. Vamos entender se isso não está patenteado. O cliente, não, aqui no Brasil isso não é sério, não. Demora 5, 10 anos, não resolve nada. Eu nunca vi ninguém mudando marca por causa de ninguém. E a gente sabe que não é bem assim, né? Me explica um pouquinho. Bom, vamos lá. Isso aí que você falou, isso é um ponto que é incrível. Isso aí, desde a época que eu trabalhava na Total Marcas e Patentes, e quando eu entrei para o escritório, era impressionante. A gente, às vezes, abordava o cliente e falava, peraí, eu nunca tive essa vontade. Você mexer com isso, não. Às vezes o cara tem 20 anos tem 20 anos de trabalho, nunca me deu problema. Essas questões são delicadíssimas de se resolver, no final das contas. Pegando um pouquinho do exemplo da marca, depois eu vou entrar um pouquinho no exemplo das patentes, o que acontece? Já chegaram já clientes para a gente, foi uma coisa muito interessante. Alguns clientes eu não posso citar o nome, até por questão de... Claro! Eu não posso citar os clientes, mas eu posso dar mais ou menos ilustração de como é que era o caso. Já chegaram clientes para a gente, inclusive, de redes de restaurantes aqui, famosas, inclusive, que usaram a marca assim, à torta direito, nunca se preocuparam com isso, até que chegaram bombas para eles, assim, em forma de correspondência, que é uma cartinha da intimação falando que estava usando uma marca de forma indevida. E o que acontece? Quando chega esse pepino lá para o escritório para a gente poder resolver, duas coisas que se surgem em cima disso. A primeira, e a mais importante, poxa, vamos olhar se essa pessoa tem esse registro da marca. Vamos dar uma olhada se está tudo regular, se está tudo ok, porque senão já tem uma base de defesa bem aprimorada, bem tranquila para a gente poder fazer. Aí, quando a gente olha e isso não existe, aí vem o segundo pepino. O que vai ser feito dessa marca? Porque começou bem, né, do ponto de vista bem assim, bem chato para a gente poder resolver, que a pessoa não tem uma marca, e depois a gente tem que tentar apagar incêndio. Ou então aquela velha e famosa frase usada, trocar pneu de carro com carro em movimento. E aí aquela questão toda. Então, assim, são inúmeros casos. Eu já peguei casos lá no escritório também, e conheço de casos de marcas que acabaram se esvaindo por causa disso, de marcas conhecidíssimas no mercado. Né? Depois eu posso citar alguns exemplos também, não tem problema, porque já não são casos específicos, né? Mas são casos até de notoriedade, mas a gente pega algumas coisas assim que são tristes. Aí a gente pega e fala, olha, infelizmente não tem jeito, você não tem um jeito de marca, você nunca fez. Mas eu utilizo há 20 anos, esse cara está aqui há 4 anos e está pleiteando a marca dele. Então, assim, para a gente, isso aí é muito complicado depois que apagar um incêndio, ou então trocar o pneu de um carro em movimento, isso é muito mais complicado de fazer. Tem que tentar entrar com a marca, né? Exatamente, tentar entrar com a marca de outra forma, ou então tem que tentar provar isso aí com um processo paralelo correndo na Justiça Federal, que a gente era usuário de boa-fé. A boa-fé ela tem que ser comprovada, enfim. O jargão jurídico que não é nem... É só para te mostrar que realmente é uma questão muito difícil. E a questão da patente também costuma ter muito isso. Por exemplo, a gente teve um cliente, esse caso eu não vou revelar o nome, mas eu posso revelar mais ou menos a patente do que ela se trata. O cara desenvolveu um método, na verdade não é nenhuma patente, é um modelo de utilidade, um MU. Ele desenvolveu um método de irrigação muito diferente dos métodos de irrigação que a gente tem. E ele reaproveitava a água, que era não só água da chuva, água que ele usava para poder fazer lavagens nas próprias máquinas dele, enfim. E ele reaproveitava aquele ciclo dele ali, era muito grande. Só que o que aconteceu? Ele começou a vender aquilo ali
para parceiros dele e para até para a concorrência. Acabou chegando num ponto que ele estava lá fazendo tudo direitinho e alguém chegou, pegou e entrou com a patente do projeto dele no INPI. O que resultou? Resultou um prejuízo de aproximadamente, sem brincadeira, um prejuízo inicial de R$500 mil. É uma coisa assim, assuntosa. É incrível a gente falar de um valor como esse. Eu sou pequenininho ainda, né? Quando fala R$500 mil, quase R$500 mil, porque o cara depois ele entrou com de patente e vendeu a patente dele por R$500 mil. E isso deu um problema danado para a gente tentar reverter esse quadro. O processo está entrando ainda, está rolando a segunda instância. Há uma possibilidade considerável da gente não conseguir reverter. Mas, enfim, são casos e casos, mas tem muito caso. É triste. Eu tenho um caso, né, Lizinha, que daqui a pouco eu vou te contar. Mas você me deu um gancho para te perguntar uma outra questão. Você falou assim, tá me ouvindo bem, Nilton? Tô te ouvindo bem. Maravilha. Você falou assim, o cara às vezes tem empresa há 20 anos e aí depois surge um cara há 4 anos e registra a marca. E tem muita gente que acha isso, né? Tipo assim, não, se a minha marca, eu criei uma marca, eu cheguei lá no INPI e não tem ninguém, né? Criei lá a LZ, hipoteticamente, né? A LZ não tem nenhum nome que eu não vou registrar isso não, eu sou o primeiro mesmo, meu contrato social fala que eu surgi lá em 2004, não tô nem aí. E depois, 10 anos depois, surge uma outra LZ e o cara vai lá e registra o LZ. Como que funciona isso? Inclusive tiveram vários casos no Brasil, né, Nilton? Você pode até falar melhor do que eu. Na época dos domínios, né, deu muito problema. Neguinho que comprou xuxa.com.br, bancodobrasil.com.br e depois alguns compraram, venderam esses domínios e outros fizeram acordos na justiça porque não tinham o direito de usar esses domínios. Me conta um pouquinho disso tudo. Perfeito, sua explanação foi maravilhosa. Isso acontece mesmo. Primeiro, falando do pequenininho, vamos lá do escritório, como é que isso acontece geralmente. É um caso rapidinho que eu vou te contar para chegar na parte boa. Isso aí acontece demais em questão, como você falou, de domínio. Domínio, então, é uma questão muito, 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 muito recorrente, né? E também, até por questões análogas, eu vou chegar depois um pouquinho disso, a marca também protege a questão dos domínios. Então, é muito importante isso. Então, o que acontece? Vamos lá. Na verdade, existem muitas pessoas que acabam registrando algumas marcas importantes, tentando fazer aquilo que a gente chama de, abre aspas, reserva de mercado. O que acontece? Vamos supor, um caso que não foi exatamente esse, mas só na questão ilustrativa, a Gradiente, eles tinham o registro da marca, o pedido da registro da marca, iPhone, o iPhone igual a gente escreve mesmo, né, junto ao INPI. E, salvo engano, eu acho que eles conseguiram, inclusive, o registro. Isso deu um problema danado, porque não sei se foi o caso deles, mas quando era para ser lançado o iPhone nos Estados Unidos, no resto do mundo, eles pegaram aquilo aqui, eu não sei se isso foi de má intenção, eu acredito que não, mas provavelmente o que aconteceu? Essa entrou, né, e deu um problema danado, porque quando a Apple entrou aqui dentro do Brasil, né, começaram sim a ser explorados, a ter essa briga. Peraí, se você quiser, eu vou te vender como royalties. E não é muito dessa forma que funciona, né? A pessoa tenta fazer exatamente isso. Então, qual que é a medida que a gente costuma tomar lá no escritório? Sempre fazer com antecedência, a maior antecedência possível, o registro da marca dela. Desde quando? Desde quando a marca é um embrião. Ela está começando ali mesmo. Porque o pessoal fala muito, igual você falou, mas eu tenho uma ajuda comercial que me dá proteção. Lê do engano. O registro da marca na junta comercial de cada país, ele tem apenas, tão somente, a razão social da empresa. Ele não protege que você utiliza-se comercialmente, e a marca. Então, o que acontece com isso tudo? A gente tem que ficar muito esperto, porque exatamente em cima disso que o povo pega. Mas eu tenho registro. Não, você não tem registro. Provavelmente você está aqui, escrito aqui, junta comercial. E sem contar que protege a sua razão social, não protege a marca. E para continuar, a marca, para ter proteção, ela precisa de ser nacional. As juntas têm competência só estadual.
Então, isso causa um problema danado às vezes. Então, para poder passar isso para o cliente, aí voltando ao micro, né, para o problema do escritório, acontece isso demais. Então, o pessoal chega e fala assim, não, eu tenho registro dessa marca. Não, você não tem. Você tem um registro na junta comercial. E para você poder fazer isso, e se uma pessoa estiver usando uma marca parecida com a sua, lá no Acre e a sua empresa no Rio Grande do Sul, para não dar problema de conflito, tem que ser um órgão para cuidar disso de forma federal. E quem cuida das marcas, não apenas das marcas, das patentes, software, programas de computador, indicação geográfica e várias outras é o próprio INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aí, estou falando isso aí, o pessoal já começa a achar, poxa, acho que realmente faltou isso aí, faltou essa na época para abrir uma empresa. Tem Verdade, Niltinho. Tem alguns outros exemplos também. Se você quiser, eu posso mandar mais uns exemplos de questão de domínio também, que deu problema e conseguiu reverter a marca. Pode falar com a gente, velho. Bom, vamos lá. Você deve saber do caso da Globo.com. Né, que a Globo, quando eles começaram a entrar no mundo digital, né, na era da internet, chegou um sabichão lá e foi lá e colocou lá globo.com.br. Né? Então, assim, ele chegou e quis vender aquilo ali na época por, acho que não sei se era 1 milhão ou 10 milhões na época. Então, era um valor também assim. A Globo não quis pagar, eles resolveram pegar o domínio.com sem o BR. E isso foi interessante, que deu uma batalha judicial, né? A Globo acabou ganhando pela questão deles terem o registro da marca, que foi o que eu te falei. Então, pelo registro da marca já ter sido efetuado de forma efetiva, então isso dá a exclusividade do uso da marca dele, inclusive da parte nominativa, que leva o globo.com.br. Eles conseguiram ganhar isso. Só que eles continuam usando o Globo.com porque o processo demorou um pouco, se arrastou por muito tempo e o Globo.com foi o que pegou. Né? Então, desculpa te cortar, mas é porque eu esqueci de contar outros exemplos. Não, que cortar aqui, um bate-papo. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Em relação ao registro dessa marca, e se essa marca tem um potencial internacional? Né? Como que funciona? Tem que registrar em cada país? Né? Durante muito tempo, a China foi muito criticada, inclusive por marcas internacionais que foram fazer sua produção na China e que acusaram as fábricas chinesas de copiar os produtos e lançar com outros nomes e outras marcas. Como que funciona aquela marca que tem um potencial, principalmente quando a gente fala hoje, né, o Niltinho, de mundo digital, as fronteiras, elas não existem, né? Como que funciona isso, né? Como que funciona isso para produtos digitais e como que funciona isso para empresas que vão ter acesso a mercados internacionais? Perfeitamente. Sua pergunta foi muito pertinente, inclusive, porque isso aí era um motivo de dor de cabeça para muita gente, para muito procurador no NPI, para muito advogado também. Como é que eu faço para uma marca, uma patente ser reconhecida lá fora? Né? E se eu posso aproveitar essa marca e por que, por exemplo, exemplos da China que podem dar problemas para a marca minha aqui. E tem alguns clientes nossos, inclusive eu conheço casos também, vários outros casos, de pessoas que querem mesmo passar, que querem importar ou exportar os seus produtos para fora ou importar para dentro do Brasil. Resumidamente, de forma assim, bem tranquila, para poder não cair muito no jargão jurídico da questão, o que acontece? Todos aqueles países que são signatários do protocolo da Convenção de Nice, que é uma cidade lá na França, houve uma convenção em vários países, o Brasil foi um dos países signatários nisso, eles criaram, né, a Organização Mundial da Propriedade Industrial. Aqui no Brasil a gente conhece como OMPI. Essa organização é ela que cuida, ela é como se fosse o INPI daqui do Brasil, só que em torno global. Né? Então a gente tinha que fazer um pedido, logo quando a gente entrava com o processo aqui no Brasil, a gente tinha que fazer um pedido específico para ele poder ser divulgado no mundo afora e você acompanhar processos novos com o restante do mundo. Dava um trabalho danado, mas só que saiu agora, desde outubro do ano passado, acho que com a vigência, acredito que a vigência foi a data da publicação, saiu o Protocolo de Madrid. E o Protocolo de Madrid, ele veio para facilitar muito isso, porque unificou bastante a questão mutualística. Né? O próprio órgão, que seria isso, o OMPI, ele mesmo dividiu todas os nichos tecnológicos em 45 classes, até o que é respeitado, para você atuar em diversos segmentos
sem que a sua marca possa colidir com alguma outra marca parecida. Só que agora isso ampliou para o mundo inteiro. Então, continua essas 45 marcas, mas quando você entra e seleciona para você pedir para que sua marca seja reconhecida fora, então o processo ele é unificado pelo Protocolo de Madrid. É um processo que diminuiu um pouco, e eu vou te ser muito sincero, Luiz. Diminuiu um pouco a burocracia, mas continua sendo um processo ainda, como é um processo muito novo, ainda tem alguns entraves ainda, alguma questão linguística, entraves linguísticos, tem que ser traduzidos, muitas coisas. Questão de marca, por exemplo, as patentes, por exemplo, eu sei de um caso, não é questão nossa, um colega meu que chegou até mim me pedindo uma ajuda num caso específico, o cliente dele que está com uma patente, isso no caso é patente, uma patente aqui no Brasil, mas ele tem a família dele na Alemanha, então ele queria patentear aqui para sair na Alemanha. O que ele poderia fazer? Eu falei, primeira coisa, olha, você vai precisar de uma pessoa que fala alemão, porque todo o protocolo que é feito da patente ele é muito específico. Ele segue regras super, super rígidas para poder encaixar exatamente top por top. Até a forma de escrita tem que ser padronizada, o espaçamento entre as linhas tem que ser padronizado, o desenho tem que ser padronizado, inclusive tem que estar nas línguas de cada país. Então, isso é divulgado lá para fora, é um pouco trabalhoso, mas facilitou um pouco a vida da gente. Então, aí você me perguntou, tem como fazer isso? Tem sim, isso facilitou um pouco mais, apesar de estar engatinhando, mas acredito que em breve vai estar muito mais tranquilo para a gente poder entrar na língua e provavelmente algum programa, alguma questão nisso possa fazer essa tradução simultânea e levar para o mundo inteiro. Os programas de computadores e softwares e qualquer tipo de aplicativo, a base é a mesma. É sempre entrar com aquilo ali, fazer o protocolo, pedir para que seja registrado junto ao protocolo de Madrid e aí espalhe-se para o mundo inteiro, regido por isso mesmo. Vai os entraves, só que são coisas, alguns pormenores que até só de pensar começa a me dar um pouquinho mais de cabelo branco, porque realmente pode dar algum probleminha aqui, outra ali em outros países de marca, tem que fazer uma consulta ampla, mas enfim, está mais facilitado agora, está mais tranquilo. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que caminhar para a modernidade mesmo, Luiz. Muito bem, obrigado pela participação do Célio Brant, da Lud Marina, da Nina, do Zanja Monteiro, da Pri Augusto, da Juliane Miranda, da Marcela Gomide e da Relief. Ô Marcela, responde aí pra gente se você já registrou a marca da Relief, uma marca super legal de produtos naturais para fisioterapia, para atividade física, bem legal. O Marcelo Chaves está aqui, grande Niltinho, o doutor Maurício aqui, consultório do doutor Maurício. Doutor Nilton é um grande profissional, correto e principalmente exato e inteligível nas respostas. Parabéns, Luiz, seu cliente oculto muito bom. Obrigado, pessoal, pela participação. Niltinho, vamos falar desse momento, né, que a gente está vivendo, esse momento louco desse coronavírus. Mas o que você tem sentido? As pessoas estão empreendendo mais, as pessoas têm chegado mais até você para trocar ideias sobre como começar o negócio e registrar a marca, a patente ou os cuidados que ele tem que ter em relação a isso? Luiz, eu posso te contar uma historinha assim, pessoal mesmo, uma coisa que eu estava doido de você me fazer essa pergunta, justamente eu queria contar uma coisinha assim, bem pessoal, bem minha mesmo, e depois eu falei, eu pego do pequenininho e depois eu trago para o macro. Luiz, quando chegou essa primeira onda da pandemia, quando o pessoal começou a falar sobre isso, eu estava lá no escritório, lembro que eu olhei para os meus sócios na época, no dia, né? Eu olhei para eles, estava no escritório da Carvalho Muse, né? Eu estava lá no dia, na hora a Descomplica estava um pouquinho, estava logo abaixo, mas eu estava no meu escritório. Eu cheguei lá e falei, cara, eu tô com medo. Porque realmente eu tô com um pressentimento que as pessoas vão ficar muito preocupadas com a falta de dinheiro que vai estar aplicado, no que pode suceder disso aí. A economia pode estar em frangalhos, pode problemas de políticos até econômicos. Eu fiquei muito preocupado, pensei assim, nossa, eu tô com muito medo de encarar isso aí e estou receoso dos dias de amanhã, dos dias do futuro. O que pode acontecer? Luiz, para o meu espanto, e até assim, eu cheguei até a duvidar, mas é impressionante como as pessoas, e principalmente
os brasileiros, eles sabem empreender. É uma coisa incrível, porque são nas dificuldades que a gente consegue abrir a nossa cabeça para outras coisas que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Desde um pequeno hobby, alguma ideia boba que você teve, até mesmo a simplesmente dar o pontapé inicial e abrir sua própria empresa. Luigi, lá no escritório, isso não é brincadeira, isso é verdade. No escritório, em relação às questões jurídicas que envolvem né, a questão da propriedade industrial também, não só direito de empresa, no escritório a gente teve um aumento da demanda, por incrível que pareça, de pessoas preocupadas, que resolveram preocupar e falaram assim, nossa, aquela empresa está usando meu nome, não posso, porque se ela quebrar, se ela vir a quebrar, eu vou ter problema, porque pode ser noticiado, então o pessoal pode ficar por dentro disso aí, e ele está usando a minha marca. Então, eu preciso que essa pessoa seja notificada, que essa pessoa tenha que ser acionada na justiça em caso ela permaneça com a mesma marca. E é incrível como apareceram 2 casos lá no escritório, Descomplica, que retratam muito do que está o Brasil hoje em dia. Um cliente meu, também guardo a fonte aqui para questões... Senão ele vai ficar bravo comigo aí, daqui a pouco seu bobear tá assistindo a live aí também. Então, assim, um cliente meu, ele trabalhou durante aproximadamente 10 anos numa grande empresa aqui de Belo Horizonte, e tinha um cargo significativo na empresa dele, e tinha muito contato com ele, inclusive muito contato com a esposa dele era minha cliente, judicial, fez uma marca com a gente também, mas era mais judicial do que própria marca. Ele foi mandado embora, né, dessa empresa dele, que a empresa dele, infelizmente, não vai conseguir sobreviver a essa pandemia, ou então vai ter cortes significativos. Nesse momento, ele me ligou, porque ele falou assim, Newton, eu estou querendo agora você para um seguinte trabalho. Eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, me fala trabalhista, não trabalhista, meu sócio. Ele, não, na verdade, não é questão disso não. Eu retirei meu FGTS e eu tenho vontade de abrir a minha própria empresa. E eu preciso demais que você olhe isso para mim. E nesse sentido, quando eu vi, aí ele veio com a marca dele e a gente fez a pesquisa, que estava tudo ok, e começou a fazer. E o engraçado é que esse exemplo não foi o único. Eu vou te contar o que aconteceu no dia seguinte. Foi logo ali, no início de... Chegou um outro cliente meu e falou assim, Newton, deixa eu te falar, eu fui mandado embora, mas não quero saber nada trabalhista, não. Eu tô com um contrato aqui, que eu tô querendo analisar um contrato de franquia. E eu não sei se isso é barato por vocês também na propriedade industrial. Eu tô querendo abrir uma franquia, tô querendo comprar uma franquia de uma empresa X. Foi nessa hora que eu falei assim, gente, peraí, olha que bacana, o pessoal tá sabendo que o momento tá propício para isso. E eu peguei o contrato de franquia dele, a gente olhou, tava tudo ok, empresa regularzinha lá no INPI, tá o contrato é muito bacana, deu start. E paralelo a isso também, teve outros também clientes que chegou e falou assim, Newton, olha, eu tô querendo uma forma alternativa de ganhar dinheiro. Minha esposa, ela faz cestas de presentes, né? De presente, começa com cesta de café da manhã, também cesta de presentes, para poder presentear as pessoas mesmo. E eu quero registrar a marca dela, porque agora eu vou fazer isso como se fosse a segunda fonte de renda dela e da própria família, porque ela tem então, é incrível. E passando um pouquinho agora para a questão das patentes, impressionante. As patentes lá do escritório é um braço forte também. Mas a gente tinha, em média, ali, de aproximadamente 1 ou 2 patentes por mês, porque realmente é difícil a gente pegar alguma ideia que seja viável para patentes. Né? Porque precisa todo de um respeito, uma pesquisa muito criteriosa que tem que ser feita, então é difícil passar. Chegaram, pouco depois, depois dessa quarentena, começaram. Ao ficar em home office, tendo mais tempo livre para a família, também tinha tempo livre para poder pensar em certas coisas, pensar em inovações, em criações novas, em brincar com o modelo de utilidade, e começou a aumentar. Só para você ter uma ideia, nesse mês de maio, mês de maio agora, eu falei para você que tinha uma média de 2, né, de 1 ou 2 clientes por mês de patente, a gente já teve agora um aumento, foram 6. Só assim.
E olha que nem é um forte mesmo, e que a gente conseguiu viabilidade. Então, realmente está crescendo muito. Eu pesquisei isso, eu procurei pesquisar isso junto a algumas fontes, né? Mas as fontes que eu tenho do próprio INPI, eles fazem muito lançamento no final do ano. Mas pelo que eu conversei no INPI lá no Rio de Janeiro, aumentaram demais o número de patentes e o número de marcas novas. E isso é incrível para o brasileiro. Registro de software, está tendo muito. A galera está começando a ver que a modernidade agora é criação de aplicativos para facilitar a vida das pessoas, estão entrando muito com isso também. Então é muito importante. Eu digo isso sempre. É incrível como a gente passou de um cenário que era totalmente favorável para um cenário que está ficando otimista. Mas, poxa, os caras estão pensando em empreender. E é isso mesmo. Esse que é o legal da história. Eu acho que o brasileiro, por natureza, ele tem uma certa adaptação fácil a coisas que é incrível. Ele tira leite de pedra mesmo. E eu fiquei muito feliz nesse arco que a gente está fazendo também. Né? Eu queria dizer também mais uma questão pessoal. A própria Descomplica Marcas e Patentes, nesse período de quarentena, eu estou desenvolvendo um pensamento para trazer a Descomplica Marcas para as redes sociais, para transformar isso aí em aulas explicativas, em cursos online para pessoas que não têm procurado em NPI, e também trazer isso aí para outras para pessoas que querem se tornar profissionais nessa área, aprender um pouquinho com isso aí. Então, eu estou pegando o Descomplica, estou tentando ampliar nisso aí. Então, esse é um projeto já pioneiro, você é um dos primeiros a saber disso aí. Que coisa então, assim, boa! com certeza, assim, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com você e com seus seguidores, porque realmente, acho que o brasileiro tem uma capacidade muito grande de empreender, e essa capacidade já tem que ser desenvolvida, Luigi. Tem que ser desenvolvida mesmo, não pode ficar. Se você tem alguma ideia, desde que seja, mesmo que seja pequena, uma ideia muito complexa, leva isso à frente, porque pode ser muito provável que você tenha uma fonte de renda alternativa ou principal, ou seja lá o que for, e tem que dar conta disso aí sim. Eu acho que o Brasil, eu penso numa saída muito interessante para aqueles que querem empreender mesmo, um cenário bem oportuno para isso, para quem quer inovar, principalmente para quem quer inovar no mercado. Com certeza. E aqui, o que você pode contar dessas novas patentes aí para a gente? Tem alguma coisa, não o cliente especificamente, mas assim, a área de mercado, o segmento, o que esse povo... Porque, assim, uma marca, eu faço uma conexão de uma marca ao empreendedorismo. E eu faço a conexão de patente a uma inovação, a um experimento, né? Essa é a minha conexão. Mas perfeito. O que você viu aí de... E é legal, porque você deve até vibrar com as pessoas. Né? Fala, nossa, que legal, você inventou um negócio tão interessante. Demais, demais, demais. A gente é engraçado porque as reuniões, né, para patentes, elas são estritamente confidenciais. Né? A gente até para poder fazer a reunião, a gente faz o pessoal assinar um termo, a gente assina um termo junto com eles, que aquilo ali não vai sair da mesa do escritório. Justamente por causa disso, porque a gente sabe que ali pode, se vazar dali, alguma pessoa pode pegar uma boa ideia. Nesses 10 anos que a gente tem, que eu já estou aí no mercado, a gente pegou dos casos mais curiosos aos casos mais emblemáticos, para não se dizer, até mesmo casos muito bons, e principalmente o que está sendo de patente nova no mercado. E eu vou te falar uma coisa, é surpreendente aquilo que eu tenho pesquisado e aquilo que eu tenho chegado lá no escritório, que realmente não são nem questões muito patentáveis, né? Que a patente, quando a gente pensa em patente, a gente pensa muito no gênero, né? Da patente. Na verdade, a patente se divide em duas. Em patente industrial, né? E patente de versão, perdão. Patente de versão e modelo de utilidade. Essas duas, elas embora estejam dentro da mesma gaveta, elas caminham meio que separadas. Mas tem crescido muito modelo de utilidade para a gente. Os modelos de utilidade são aqueles que... São todas aquelas invenções que já existem. Por exemplo, o telefone celular. Eu quero inventar alguma outra forma alternativa do telefone celular se caber dentro do relógio, fazer como se fosse um telefone que eu posso colocar aqui, por vibrações eu consigo... o que a pessoa está falando no relógio. Existe para fazer, para falar a verdade, existe projeto. Então, modelos de utilidade estão sendo muito, muito, muito acionados nesses anos para cá. Principalmente modelos de utilidades de
poder pegar exemplo que eu estava dando para vocês, coisas que envolvem tecnologia, muita coisa que envolva telefone celular. A gente pega aqui, desde limpadores de tela de celular, já prontas, já porque você pode colocar, até películas que não deixam sujar o telefone celular com mão e com esse negócio todo. E tem muitas dessas, inclusive uma que eu peguei lá no escritório há pouquíssimo tempo atrás, é exatamente com relação ao fio do telefone celular, que alguns não são conectáveis, né? Esse tipo de coisa. Então, essa pessoa ele fez o fio do telefone, ao mesmo tempo que ele vai carregar, você consegue colocar para o fone de ouvido para você poder escutar. Então, acho que até é uma coisa muito interessante para a gente fazer isso. Só que, infelizmente, esse último caso que eu contei para você, ele já encontrei uma barreirinha, mas estamos tentando ver se a gente consegue agilizar. Aliás, muito inteligente. O senhor iPhone lançou esses novos iPhones com esse novo carregador, mas ou você carrega ou você usa o fone, né? É uma beleza. Perfeitamente. Foi exatamente por isso que ele falou. Porque, na verdade, o que acontece? A Apple, né, eles estavam querendo estimular que você comprasse um conector bifurcável, né? Mas e foi por isso mesmo. Só que o princípio não é o princípio, embora pareça ser o mesmo, não era exatamente o mesmo, porque tem questões técnicas envolvendo isso que eu vou me resguardar do meu cliente. Mas o que acontece? Eu tenho até um fio aqui, vou tentar te mostrar mais ou menos como é que funciona. Do carregador aqui, tem esse carregador inteiro aqui com esse fio grande, né? Com esse fio grande não, bem metro. Mas assim, nesse fio todo, na ponta, na beirada do carregador, você consegue com o fio colocar e adaptar. Então isso aqui permaneceria sendo original. Então quando você coloca aqui, permaneceria original. Isso aqui, essa parte aqui que seria diferenciado, que aqui teria o plugzinho para você colocar qualquer tipo de fone de ouvido. Então, assim, que legal. Foi bem interessante que a gente está fazendo isso aí. Então, são muitas coisas voltadas para a tecnologia mesmo, né? Eu estou tentando tentar não ser muito técnico, poder falar isso. Até você me desculpa se não deu para entender direito. Mas não, deu para entender, Agora, sabe o que eu já ouvi também? E é logo aqui do lado. Então, assim, você pode tentar, né, ao mesmo tempo que você está carregando o telefone celular, você está escutando música. Isso foi uma ideia feita que ele falou, que ele ficou muito nervoso, porque ele começou que ele tem um iPhone, ele fica muito bravo. Toda vez que ele precisa carregar, ele quer escutar sua música e não consegue. E tem também essa questão também, que eu falando isso aqui também, eu até sugeri para ele estava tentando fazer contato com um amigo dele, para desenvolver uma questão que poderia tentar fazer o carregamento sem fio. Mas aí eu acho que já é outra história, já acho que já é um pouco viagem da cabeça dele. A Nina Assis está falando uma verdade aqui. Eles querem vender os fones sem fios. É verdade. Você sabe, gente, que hoje a Apple, a rentabilidade do fone sem fio da Apple já é melhor do que do iPhone. A Apple ganha mais dinheiro vendendo o Air lá, né? AirPad do que o próprio iPhone. É bastante interessante. Facilita demais, né? Facilita demais. Facilita demais. Aquele fio, se ficou para fazer live, você não fica muito bonito. É verdade, é verdade. Ô, Nilton, nós já estamos chegando aqui, meu amigo, a 45 minutos de papo, viu? Olha, mas que é isso? O tempo tá voando demais. O negócio, quando o papo é bom, o papo corre aqui. Mas nós temos mais 15 minutos aí para falar um tanto de coisa. E aí o Vander me falou que você tem um caso, acho que do shampoo. Tem um caso para você contar pro pessoal aí, que eu acho que o pessoal vai gostar. Não, esse caso eu vou ter que contar. Porque ele acabou não se tornando cliente meu, por motivos óbvios, você vai entender o porquê. Sobre questão de patente, depois eu vou contar um de marca também, para poder ficar bonitinho para vocês aí. O que acontece? Chegou um cliente nosso no meio do ano passado, né? Na verdade, foi uma indicação que ele tinha uma espécie de shampoo milagroso para queda de cabelo. Opa! Aí eu falei, pô, cara, você pode. Tá me ouvindo direitinho aí, né? Agora sim, ficou um pouquinho. Não, beleza, é porque deu um negócio que minha bateria tá com 20% aqui. Qualquer coisa, eu vou ter que adaptar aqui no carregador de novo. Mas o que acontece? Tá tranquilo. Pois coisas que acontecem em live de celular, né? Mas o que acontece? Ele chegou lá pra gente e falou assim, poxa, bacana demais, cara. Eu ainda não tô precisando, não, mas eu acho que eu posso precisar algum dia, né? Traz pra cá que nós vamos tentar ver.
Só que o que acontece? Esse caso ele é hilário. Ele falou assim pra mim assim, aí quando eu cheguei assim, ele era um cara até bem instruído, mas ele falou assim, ô doutor, deixa eu te perguntar um negócio. Eu passo uma pomada no meu cabelo, né? E eu tô querendo fazer dessa pomada, quero fazer um shampoo. Eu falei, pô, beleza, poxa, show de bola. Tem propriedade para isso, dá pra fazer? Eu falei, não, dá para fazer. Já. Ele tinha arranjado, inclusive, uma empresa de cosméticos que faria esse trabalho para ele. Aí ele falou, poxa, mas eu tenho uma pomada, e essa pomada eu passo no meu cabelo, e você pode ver aqui, mostrou foto dos irmãos dele e do pai dele, né? Todos calvos. Ele não era. Aí eu falei assim, eu passo aqui desde os meus 18 anos, eu passo creme no meu cabelo. Aí eu falei assim, poxa, isso aí é uma inovação mesmo. Eu falei assim, isso aí ele conseguiu achar. Esse cara vai ficar bilionário, né? Se ele realmente conseguir. Você vai ficar bilionário. Você vai ficar bilionário, cara. Você vai bombar demais. Isso aí você conseguiu a fórmula que todo homem procura, né? Só que aconteceu. Aí eu tava conversando com ele, aí na própria conversa que a gente tava desenvolvendo, eu comecei a perceber que acho que a questão dele era muito mais genética do que propriamente o creme milagroso. Porque aí, na reunião, eu pensava, poxa, deve ter alguma propriedade, alguma erva, né, diferenciada para poder usar, ou nada que seja químico e tudo mais. Que ele falou para mim, não é muita coisa, não. Eu uso cânfora. Eu falei, cânfora? Eu falei, pô, mas cânfora, cara, cânfora evita queda de cabelo? Eu falei, evita. Aí o que acontece? Aí eu falei para ele, você, poxa, com todo respeito, mas você já experimentou dar esse cânfora, a pomada de cânfora, para os seus irmãos, para saber que... doutor, eles falavam que queimava a cabeça dele, mas eu acho que eu tentei colocar. Aí quando eu fui fazer uma pesquisa científica apurada, a gente contratou, ele acabou cedendo, falou assim, não, pode procurar uma empresa para poder olhar isso, porque tem que atender os critérios dele. E quando descobriu que a cânfora não tem efeito nenhum, assim, comprovado. Então, o que acontece? Foi muito mais questão genética, de sorte genética. Eu até falei para ele, assim, poxa, meus tios, meus avós são todos calvos. Meu pai não, graças a Deus. Então, assim, quando são coisas que acontecem na própria genética. Esse cara deve ter ficado tão desanimado que se bobear hoje ele tá careca, viu? Ficou. Eu acho que ele perdeu os cabelos dele, viu? Porque eu quis falar isso para ele. Falei assim, olha, eu posso até entrar com a sua patente, mas infelizmente eu vou tomar seu dinheiro, nós vamos entrar com essa patente. Essa patente provavelmente ela não vai ser reconhecida, porque realmente a cânfora não tem um resultado científico que possa embasar isso que a gente está falando. Então, não tem estudos proporcionais para isso. Agora, se a gente vier a desenvolver um estudo, né, específico para isso... mentira, perdão, não foi só cânfora, não. Ele falou cânfora e camomila. Era cânfora e camomila, era a junção básica dele. Passava uma pomada de cânfora. Outra pergunta, se era cânfora, eu acho que era cânfora. E a camomila, ele pegava a camomila, amassava, assim, fazia uma pasta e passava na cabelo para se vir como se fosse gel. E ele falou que por causa disso o cabelo dele nunca caiu. Aí eu falei assim, infelizmente. Coitado desse cara. É um caso. E o outro caso? O outro caso é um caso de marca. Esse aí já é mais rapidinho já. Tinha um cara que é um cliente nosso que ele chegou lá no escritório com uma ideia boa para poder fazer o registro da marca, só que infelizmente ele não podia fazer esse registro da marca por vedação da própria lei, né, da lei da propriedade industrial, que é a 9279 de 96. Ele não podia registrar porque constituía uma palavra um tanto quanto chula para poder fazer a marca dele. Eu não vou falar aqui porque ainda tem menores ainda, não passamos das 10 horas, mas ele queria, como se fosse aquelas casas de homens Pode adultos. falar, Niltinho, nossa live é aberta, fala o nome, é isso? Se você puder falar. A marca dele, né, era bem focada, ele era muito fã da banda Raimundos, ele tentou fazer um barzinho chamado Puteiro de João Pessoa, baseado na música deles. Eu pensei, nós vamos ter dois problemas, nós vamos ter problema. Provavelmente que essa música possa ter já o registro de marca dela, e a outra, que é a palavra puteiro, pelo menos a palavra João Pessoa, né, na música dos Raimundos, e a palavra puteiro, ela não poderia ser inserida, porque a própria lei veda. Só que é muito curioso essa questão que eu estou te falando. A gente falou isso também, essa palavra puteiro não podia, como também aqui em Belo Horizonte tem uma desentupidora, inclusive, muito famosa. Desentupidora rola bosta,
um case de marketing. Esse aí é perfeito, cara. Eu queria, numa boa, eu queria trabalhar naquela empresa, porque aquela empresa. Não, e eu fiz faculdade na FUMEC. E eles eram a desentupidora oficial da FUMEC. E foi muito interessante, que a gente chegava lá, quando eu vi que o caminhão, eu achava que era lenda, cara. Quando eu vi que o caminhão rola bosta, eu falei, meu Deus do céu. Eles tiveram um problema enorme na marca deles, porém, não mais que porém, eles conseguiram reverter, e hoje em dia eles têm eles da marca, eles conseguiram colocar que bosta já caiu no linguajar popular, então não tem problema de fazer, então eles conseguiram. Aí eu liguei para esse cliente meu, eu falei, olha aqui, ó, dependendo dos confortos, falava puteiro, você falava, vai tocar o puteiro no Brasil, vai tocar o puteiro, fica no chute mesmo. A gente entra com a marca de novo aí sua, sem problema nenhum. Mas esse cara ele não estava errando na marca, ele estava errando no segmento de negócio. Não podia ser bar, tinha que ser outra coisa, né? Mas enfim. Isso que eu falei assim, poxa, mas acho que você tá. Eu até que comenta com você, mas é um bar, cara, chama puteira em João Pessoa, cara. Mas não, é por causa da música, porque eu sou a minha família de João Pessoa, e eu sou mineiro, mas minha família de João Pessoa, eu gosto muito de Raimundo. Falei, pô, mas um bar com o nome de puteiro, cara, é meio complicada a situação, mas são casos curiosos. Aí, outro dia, se você quiser, eu te conto mais uns 20. Vou te contar 2 casos da LZ muito rápidos, um de marca e um de patente, que a gente participou. Em relação à marca, há pouco tempo, tem no máximo um ano, um oftalmologista muito reconhecido aqui em Belo Horizonte nos procurou para desenvolver uma marca. Ele tem uma clínica de alto luxo do segmento oftalmológico e queria desenvolver uma marca do segmento popular, para oftalmologia popular. Fizemos todas as pesquisas e sugerimos 2, 3 nomes para ele, já fazendo aquela pesquisa básica, que você entra no site do NPI, você vê ali se tem ou não tem aquele nome, né? É claro que depois a gente entraria com uma pesquisa mais ampla, com o nome escolhido. E aí ele entrou na internet e gostou de um nome e falou, mas para mim é esse nome. A gente entrou e falou, mas tá registrado o nome. A gente também tinha gostado desse nome, mas nós não sugerimos porque está registrado. É uma clínica lá em Montes Claros. Está aqui, ó. Não, pode fazer, não vai ter problema não. Lá em Montes Claros, pode fazer. Eu falo, ó, então eu gostaria que você formalizasse para a gente, porque vai ter problema e a gente não quer ser responsabilizado. Criamos a marca, manual de marca, papelaria completa, adesivação, sinalização interna, sinalização externa, campanha de lançamento, site, redes sociais, tudo. Lançamos. Deu uma semana que lançou, ligou a dona para ele. Olá, meu nome é fulano, eu sou dono da clínica aqui em Montes Claros, eu gostaria só de avisá-lo para você retirar todos os nomes, porque senão eu vou entrar na justiça contra o senhor. E aí teve que mudar o nome, e aí começou o prejuízo de novo. Prejuízo para todo mundo. Mesmo a LZ que teve que refazer o projeto, e claro que cobramos por isso, é muito ruim você desenvolver um projeto que você sabia que já tinha chance de dar errado. Né? Então, esse foi um projeto que a gente participou em relação à marca. E o segundo ponto, a gente atendeu aqui uma empresa grande, uma indústria de alimentos grande. Ela desenvolveu um projeto muito interessante ligado a sanduíches. O sanduíche tinha uma característica específica de congelamento, aquecimento, mantinha crocância. Ela desenvolveu isso através de uma tecnologia de uma nutróloga da NASA, que é brasileira, que participou desse comitê, dessa comida para os astronautas. Ela voltou para Belo Horizonte e desenvolveu isso junto com essa empresa. A empresa desenvolveu o produto, entrou com o registro de patente. Aí eu não sei, Nilton, se erraram na patente, se isso está na justiça, eu não sei como está hoje. Eu sei que a maior empresa brasileira de carnes e embutidos e etc., né, o maior grupo econômico brasileiro nesse sentido, foi lá, pegou a ideia e lançou um produto gigantesco no Brasil inteiro com a mesma tecnologia. O nosso produto foi lançado, obviamente, essa empresa concorrente tinha uma distribuição absurda, matou o produto dessa empresa que a gente atendia, e o produto hoje é um dos produtos mais conhecidos do mercado. Segundo o nosso cliente, ele tinha feito a patente e que estaria na justiça e que no longo prazo ganharia isso aí. Eu não sei como que isso está hoje, mas é um caso que a gente participou e que foi muito curioso. E aí eu queria te perguntar em relação a essa questão de patente. É muito fácil
burlar a patente? Às vezes você muda um pequeno ingrediente, uma pequena alteração, você já muda a patente como um todo? Como que funciona nesse caso? A pergunta foi super pertinente, inclusive, Luigi. Foi muito Exatamente, pertinente. Nina. Eu não posso falar, mas é esse aí mesmo. Pois é incrível. As pessoas não conseguem adivinhar, né? Mas, bom, vamos lá. É muito pertinente a sua pergunta, inclusive, e até para traçar um paralelo, mais ou menos, o que acontece? Eu também tenho alguns clientes que fazem sanduíches também. São clientes que têm a sessão dos sanduíches gourmets, né? E também essas mais, mais de fim de noite mesmo. Tem alguns clientes desse pessoal, tanto jurídico também de marca. O que acontece muito, que eles eles perguntam muito em relação a isso. E baseado no que você falou, eles têm muito essa questão do molho. Ah, eu tenho um molho que eu queria patentear o molho. Então, eu tenho um pão que é diferenciado que eu queria patentear. Na verdade, isso aí são algumas questões complexas. A patente, respondendo a sua pergunta, mas depois concluindo o que eu quis dizer, a patente ela é muito, muito, muito específica. Igual eu falei para você, tem que atender todos os critérios amplos, né, e criteriosos mesmo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, justamente porque uma palavra, uma coisinha pode mudar a patente. E até para você poder licenciar isso para frente, poderia fazer. É claro que determinadas circunstâncias, ou algo, vamos dizer assim, como palavras-chave dentro da patente, se elas forem mudadas por algumas coisas, para alguns produtos ou alguns instrumentos semelhantes, é claro que possa dar problema sim. Pode dar problema sim. Por exemplo, vamos supor, vamos pensar numa máquina. Eu tenho uma máquina, parafuso, aí são parafuso Phillips, que vai junto com uma porca de 10 lados. Poxa, aí chegou e falou assim, não, pera aí, uma porca de 4 lados. Dá problema, entendeu? E voltando à questão de como pode ser feito, essa questão é muito, o que a gente também tem que brincar muito com a questão, como é que faz essa abordagem, de como patentear uma fórmula, ou patentear isso. Eu acho que, a princípio, a coisa mais interessante para fazer é atacar em várias questões. A princípio, eu acharia que poderia ser até o suficiente colocar aí registrado em cartório, fórmula, ou o molho que está querendo fazer, ou então como é feito e condicionado o pão para que ele seja congelado e feito dessa forma, colocar isso em cartório de registro, deixar no cartório, perdão, com aquela cordinha mesmo, agora eu me perdi o nome, aquela cordinha lacrado na cara de um funcionário do tabelião e guardado a 7 chaves. E depois você tentar entrar com uma patente. Porque produtos dessa forma não são possíveis de patente. Mas a inovação, sim. Entendeu? Porque então o que acontece? O sanduíche, a forma de ser acondicionado, mas isso aí, propriamente, não é passível de registro. Agora, se você fizer alguma outra questão, esse sanduíche ele tem uma certa inovação, porque ele tem um processo de criação diferente, como é que faz isso? Eu acho até um pouco complicado, mas eu atacaria nessas frentes. Eu faria o registro junto a um cartório para isso, e também, paralelo a isso, eu tentaria fazer, no caso, eu tentaria ter minha bateria. Então, paralelo a isso, eu tentaria fazer o processo de congelamento, descongelamento, eu tentaria fazer em cima de uma patente, sim. Niltinho, muito obrigado. Nós temos menos de 1 minuto para nossa live acabar. Queria te agradecer demais. O papo foi delicioso, passou. Eu gosto demais quando as lives passam rápido. É sinal que o papo está fluindo muito bem. Pessoal, quem quiser ver a live depois, nós vamos compartilhar agora aqui no IGTV da LZ. Ainda nessa semana, a gente vai baixar e editar e colocá-la no YouTube da LZ. É só procurar por LZ MKT e Negócios. Amanhã a gente recebe a dermatologista estética e clínica Joana Barbosa. Vamos falar sobre o envelhecimento e os cuidados que tem que se ter com o envelhecimento da pele, do corpo. Acho que o papo vai ser bem legal. Niltinho, obrigado demais. Encerra aí, fala como que as pessoas encontram a Descomplica, como conversam com você. E uma palavra final, você tem 30 segundos. Vamos lá. Então, rapidinho, eu queria agradecer pela oportunidade, Luiz. Foi super gostoso, um papo muito, muito bacana. Estou à disposição para toda vez que vocês precisarem. Se quiser tirar outras dúvidas, podem me chamar para uma outra live. Ou então, se precisar,
eu passo meu telefone pessoal, porque o do escritório a gente está em home office ainda. O meu é o 31, daqui de BH, 99984-4640. Pode conversar diretamente comigo, que lá eu posso atender a questão da Descomplique,